senhoras e senhores, senhores vereadores, munícipes que nos dão a honra, nosso muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Biguaçu FM e internautas. Bom, senhores, por solicitação do vereador Wilson, vereador Brás, fazendo esse pedido da Prev Biguaçu, para que a diretoria faça uma apresentação das aplicações financeiras realizadas por essa entidade. Primeiramente, eu gostaria de convidar os nobres vereadores para fazer parte da mesa, tendo em vista que vocês foram as pessoas a solicitar a reunião. Gostaria também... Sim. Tudo bem. Fica a critério dos dois, mas como foi a solicitação feita para os vossos vereadores. Convido o nosso secretário da administração, João Luiz, para fazer parte da mesa, juntamente com a presidente do sindicato, Dona Cristiane, se for possível, fazer parte da mesa também. Sim, pode ser, também. Não vou nominar todos, mas eu gostaria de agradecer a presença do nosso companheiro Afonso Borba, senhor Orival Prazeres, secretário da Fazenda John, e assim, nosso companheiro Léo. Assim eu estendo os nossos cumprimentos a todos aqui presentes. Gostaria de convidar a diretora da Prev Biguaçu para fazer uma explanação e, posteriormente, após a apresentação, as perguntas a serem realizadas pelos nobres vereadores, tirando todas as dúvidas. Senhor presidente, eu só queria, antes que a diretora da Prev Biguaçu fizesse a apresentação, eu só queria, em nome da minha comissão, que é eu, o vereador André e o vereador e a Vossa Excelência, o motivo de que a gente ficou preocupado quanto aos valores, Mauricéia, das aplicações financeiras, tão somente sobre as aplicações financeiras, que a gente ficou um pouco assustado. Então, esse é o motivo real de convidar a Prev Biguaçu, que também é de grande interesse da comunidade, dos servidores do município, da nossa presidente do sindicato, da secretaria e todo o poder legislativo e o poder executivo. É tão somente sobre o saldo que tem em caixa e as aplicações. Não é quanto a má administração ou boa administração da Prev Biguaçu, não é isso que a gente está se referindo, que a gente ficou muito preocupado, né? Apresentou-se uma conta em dezembro de 2012, do último quadrimestre. Em dezembro de 2013, os valores praticamente não se mudaram. E aí a gente questionou quanto aos valores, o porquê, e teve a informação das aplicações financeiras que não tiveram sucesso como teve nos exercícios anteriores. Então eu quero, Mauricéia, que eu sei que você ficou preocupada, né? Ficar muita gente preocupada o porquê dessa nossa reunião, mas eu queria dizer para ti de que essa Casa Legislativa, eu falando em nome da minha comissão, em nome do vereador Brás, se a gente tivesse qualquer preocupação sobre a tua gestão dentro da Prev Biguaçu, você pode ter certeza que nós teríamos lhe procurado antecipadamente, mas como fomos conhecedores de que a gestão desse dinheiro existe uma instituição, então é por isso que a gente pediu e que você viesse nos esquecesse, até para a gente entender, os servidores que estão aqui representados através do sindicato também
soubesse o que está se passando para a gente amanhã. Depois, Mauricé, que você trabalha anos e anos na prefeitura. E anos também na Prev Biguaçu. A gente, amanhã você pode sair e dizer assim, houve mal gestão da Mauricé, não é isso que a gente quer apurar, e não é isso que a gente quer saber, e não é isso que esclarece. E isso a gente teria um tratamento diferenciado, especial, que é apto dessa Casa Legislativa. Isso eu falo em nome de todos os vereadores. Se a gente tem qualquer dúvida, a gente primeiro procura o diretor, o secretário ou o servidor, que muitas vezes convence e que a gente não tem que chamar aqui. Mas como é os valores muito altos, e que é de interesse da comunidade, repetindo, e também dos servidores municipais, a gente pediu que viesse aqui e fizesse um esclarecimento. Então eu quero agradecer inicialmente a tua vinda aqui, de todas as pessoas que estão aqui presentes, inclusive da instituição que está aqui representada, da nossa querida advogada também da Prev Biguaçu que se faz presente, do nosso secretário, do nosso servidor municipal, nosso obrigado, que é de grande interesse dessa casa, e de interesse dessa casa também é da nossa comunidade. Então, por gentileza, fica à vontade de fazer seus esclarecimentos, e depois eu vou fazer alguns apontamentos. Eu sei que o vereador Braz também provavelmente vai fazer, e assim os outros vereadores, ou até da própria, o público que estiver aqui também. Quando falar em sindicato, aí se a presidente quiser o fazer ela mesma, ou tiver um dos representantes do sindicato, diretores, se eles quiserem se pronunciar, é só levanta a mão e pedir. E também o público em geral que quiser pergunta, só levanta a mão que vai ficar aberto, porque é uma audiência pública. Mais uma vez, obrigado a todos pelo esclarecimento, e você está à disposição para a gente ouvir. Senhora Mauricéia, gostaria também de convidar o secretário da Fazenda, John. Tem um espaço aqui na área, gostaria de convidá-lo para participar. E assim continuo passando a palavra à senhora Mauricéia. Vou deixar o João sentar. É que ali não vai pegar. Bem, iniciando. Eu quero me apresentar. Acho que tem algumas pessoas que de repente não me conhecem. Sou Mauricéia, sou servidora pública do município de Biguaçu há 32 anos. Tenho tempo de contribuição 34 anos. Sou diretora do Instituto de Previdência, o Prev Biguaçu, há 12 anos. E hoje eu administro, há muito tempo, claro, já administro com 2 conselhos, o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração. Temos o presidente do Conselho de Administração presente, que é o Eduardo Juncker. Temos hoje um comitê de investimentos que a gente se reúne periodicamente para discutir os investimentos, que é formado pela minha pessoa e a pessoa da Marina Petri Correia, que é servidora da prefeitura. O que eu mais posso dizer? Tem outros membros do Conselho de Administração presente, que é a Cláudia, o Léo, a tesoureira que trabalha comigo é a Cláudia, que trabalha na Secretaria de Finanças, junto com o Ivani. Durante algum tempo, no início, quando eu comecei na Previdência, lá em janeiro de 2012, nós não tínhamos nada, a não ser um papel com o número da Lei 1619, que era a de criação da Previdência. E aí eu comecei a minha caminhada. O que se faz com um papel, né? Como é que se inicia esse trabalho de previdência? Teria que iniciar com o registro, criando realmente a autarquia. Aí fui para o cartório, registrei, fui para criar o CNPJ, né, na Receita Federal, e aí nós começamos o trabalho de formiguinha.
Nesse momento, eu estava sozinha e foi indicado pela Associação dos Municípios que já havia uma pessoa que dava consultoria previdenciária, que era uma advogada, e que eu fui buscar, então, conhecê-la e ter ela trabalhando comigo, que está até hoje comigo, que é a doutora Andréia Krause, que está lá ao lado do Najib, que dá consultoria na área previdenciária para nós até hoje. 12 anos comigo. E nós começamos o nosso trabalho. Iniciamos com caixa zero. Nós não tínhamos sequer um centavo no banco. Nada. Em fevereiro ou março, não sei de estar bem certinho. Deixa eu pegar uma aguinha. João, obrigada. Em fevereiro ou março daquele ano, o prefeito na época era o Tuta. Vamos falar popularmente, que mais todo mundo conhece. E ele já vinha, do ano anterior, de 2001, fazendo o recolhimento das contribuições dos servidores e guardando numa conta à parte de outras contas da administração, para que no momento correto fosse passado para a Previdência. E assim ele o fez. Foi mais ou menos início de março, está se lembrado, Ivani, né? Mais ou menos isso, né? 245 mil, mais ou menos, também, né? De 240 a 245 mil foi o valor que ele passou. E foi com esse valor que nós iniciamos a nossa caminhada. E que chegamos hoje aonde estamos. 46 milhões. Isso, Rodrigo, 46 milhões, né? Tem ainda aí mais uns 1.000 aí atrás, mas só para que todos tenham noção, nós começamos do zero, depois 240 mil, e hoje temos 46 milhões. Quem nos ajuda a administrar, nós temos uma consultoria previdenciária, doutora Andréia Krause, uma consultoria contábil que é feita pelo Gilberto Brasil, que é da Associação da Grande Florianópolis, ele é servidor da associação, funcionário, mas a consultoria é dele, pessoas lá jurídicas, é uma empresa, e temos a consultoria da Soma Investimentos, que hoje está aqui para fazer uma explanação para todos os senhores sobre as nossas aplicações financeiras, sobre o mercado financeiro, por que nós tivemos aquele resultado em 2012, por que nós tivemos um outro resultado em 2013, certo? Então, vamos ficar à disposição para quaisquer perguntas, estamos à disposição, eu vou me retirar, mas eles vão fazer essa apresentação e eu depois continuo aqui para qualquer pergunta que vocês quiserem saber sobre a Previdência, fora até as aplicações financeiras, mais alguma outra pergunta que interesse, podem indagar que eu estou à disposição. Quero apresentar Rodrigo, que é da Soma Investimentos, que vai fazer a apresentação para todos nós, e o seu colega, o Ricardo. O Rodrigo é contador e o Ricardo é administrador e economista. Tá? Eles são da empresa Soma Investimentos. O endereço da Soma é na Osmar Cunha, em Florianópolis. Certo? E estão à disposição dos senhores. Ricardo, queres fazer alguma colocação? Eu vou ficar mais de lado, mas vou estar aqui presente até o final. Muito obrigada. Alô? Tá? Alô? Deu?
Como a Mauricéia antecipou, meu nome é Ricardo, eu sou diretor comercial do Grupo Soma, meu colega Rodrigo, também sócio e responsável pela área de consultoria. Como eu não conheço as pessoas, eu não quero cometer nenhuma gafe, eu vou me valer da presidência para, em seu nome, agradecer a oportunidade, parabenizar a presença de todos. Pegando uma carona do que o vereador disse, esse deveria ser um evento até comum, porque a gente está tratando de algo de interesse comum, de algo público, que não existe nenhum motivo e nem causa para que isso não se repetisse em outras oportunidades. Isso depende dos servidores, depende do ente, promover esse tipo de ação. Eu quero só dar uma contextualizada. A Soma Investimentos, talvez muitos não conheçam, e é natural. Nós temos um foco de atividade bastante específico, que é a área de gestão de recursos patrimoniais voltada à Previdência. Então, nós temos hoje em torno de 6 bilhões de reais sob nossa responsabilidade. Quem for advogado ou quem for médico deve ter um plano de previdência ou da OAB, se alguém tiver um parente, um irmão, um marido, esposa, ou médico profissional da área de saúde, que é a Quanta Previdência. Nós somos gestores exclusivos desses fundos. Nós temos aí a Fundação Celesc, a Fundação do ESBESC, a Fundação que agora é com o Banco do Brasil, o DATOS, o Instituto de Previdência do Estado. A gente tem um conjunto de clientes desse segmento de previdência, bem como aqui no Estado, preponderantemente, todos os municípios de expressão são nossos clientes, no Rio Grande do Sul e fora daqui. Então, a gente tem um corpo hoje de 36 funcionários. Amanhã nós estamos comemorando, eu gostaria de ressaltar isso, 11 anos. A Soma iniciou no dia 2 de abril de 2003. Então, já temos uma trajetória bastante significativa. E, ao longo desse período, passamos aí por uma série de dificuldades que é inerente à nossa atividade. Todo mundo, independentemente de cuidar do dinheiro, o secretário no orçamento na prefeitura ou o diretor no Instituto de Previdência, todos nós temos as nossas contas, as nossas despesas pessoais, e a gente sabe, ao longo desse período, quantos planos econômicos, quantas situações passaram. E, contextualizando isso tudo, o Rodrigo depois vai entrar mais especificamente, mas eu gostaria de deixar claro que, assim como o próprio vereador falou, a gente gostaria de conhecer a realidade. O próprio Ministério da Previdência, ele normatiza e ele determina o que pode e o que não pode ser feito. Então, assim, existe num factoide popular de que poderia se fazer tal coisa, porque a gente pode, eu, cuidando dos meus investimentos lá em casa, eu faço tal coisa. Por que a gente não faz tal coisa? A gente não faz porque a lei não permite. Existe todo um normativo, existe toda uma legislação que determina e ampara o que pode ser feito. A gente tem uma preocupação do Ministério em capacitar cada vez mais os gestores, e a partir de uma portaria recente, que é a 440, ele, mais uma vez, ele enfatiza isso, ele traz os servidores, ele traz o conselho, ele traz os comitês de investimento a se qualificarem para poderem juntos ajudar os gestores. Nós, eu sempre me valho dessa prerrogativa, nós não somos contratados pela dona Mauricéia, que no caso é a presidente, nós não somos contratados pela prefeitura. A gente internamente tem como norte na nossa atividade os colaboradores. A gente sabe da importância de ter uma vida laboral para, quando chegar lá na frente, ter direito a se aposentar, e a responsabilidade que isso, tanto quem está no dia a dia, quanto nós que somos partícipe disso. Então, esse é o norte da nossa atividade, isso que eu deixo como recado, que, de forma construtiva, de forma participativa, cada vez mais haja essa participação de todos os interessados. Porque lá na frente, quando chegar a hora de nós se aposentarmos, depois de todo um período de trabalho, é importante que o Instituto esteja capitalizado, organizado, bem administrado, porque é isso que vai ser a continuidade do processo. Então, acho que, tendo isso como plano de fundo,
esse tipo de evento aqui ele só sai com resultado positivo. Né? Então, eu queria passar a palavra para o meu colega Rodrigo, que ele vai entrar um pouco mais especificamente na questão do Prev Biguaçu, pelo lado do cenário, do que levou, do que podia ser feito, e principalmente a diferença que foi colocada aqui entre um ano e outro. Rodrigo? Quer apagar a luz? Talvez se eu apagasse a luz, fica mais claro para vocês ali. Não, é aqui. A gente apagou aqui, apagou a luz. Bom, boa tarde a todos, senhores vereadores, senhores presentes hoje. Eu vou passar um pouquinho do cenário econômico, o que foi feito na carteira do Prev Biguaçu durante esse ano de 2013. Né? Me desculpe que às vezes vou ter que ficar de costas para alguns, e também pelo nosso linguajar, né? Porque a gente vai usar um pouco de uma linguagem técnica, a gente tenta traduzir isso, né, um nível um pouco mais simples, mas mesmo assim o mercado é complexo. Tá? Então a gente vai passar aqui a ideia como é que foi a carteira. Então, deixa eu começar. Primeiro eu queria até parabenizar, tá? Porque o que a gente percebe? Esse tipo de evento, ele aconteceu muito no começo desse ano. Tá? Se vocês pegarem notas por aí, vocês vão ver que diversos institutos de previdência foram chamados na Câmara para falar sobre os resultados negativos de 2013. Foi um movimento meio que geral para essa classe, tá? Mas eu quero tentar traduzir para vocês e mostrar um pouquinho o que houve. Bom, esse slide ele mostra o seguinte: a linha vermelha é a meta atuarial. Tá? O RPPS ele tem uma meta a ser alcançada. E a linha amarela, ela mostra o investimento mais seguro que nós temos no mercado financeiro e o que ele pagou de rendimento de 2010 até o início de 2014. O que acontece? Se eu aplico o meu recurso no lugar seguro e estável, que não vai rodar negativo, que vai me pagar todo dia uma rentabilidade positiva, a nossa realidade seria que ele perderia todo ano um pouco da nossa meta atuarial e abriria uma boca bem grande. E ali a gente está falando algo em torno de 15%, mais 17% de rentabilidade. A meta de rendimento ela é uma meta de um índice de inflação e NPC mais 6%. O problema é que a realidade do Brasil, essa meta dá em torno de 12,5% ao ano. Você ganhar isso nos investimentos 12,5% ao ano é muito difícil há anos atrás no Brasil. Né? 2010 a gente está falando ali. Bom, o que acontece se não é atingida a meta atuarial do longo prazo? Isso vai se refletir no cálculo atuarial. Certo? Quais são as formas? O mercado hoje tem trabalhado, as fundações de previdência têm trabalhado com uma meta atuarial mais baixa. Não 6% mais inflação. Eles têm trabalhado meta em torno de 5%, 4,5% mais inflação, que é uma meta alcançável. Tá? Só que se o RPPS fizer isso, a gente tem três questões. A primeira dela, se eu baixo 6% para 5%, esse 1% no cálculo atuarial, quanto vai precisar de um montante lá no futuro para se aposentar, ele vai ter um impacto. E alguém tem que pagar essa conta. Certo? Então, existem três maneiras. Ou aumenta a alíquota do servidor público, ou aumenta a alíquota patronal, ou os investimentos vão ter que buscar isso. Então vamos lá, se a linha amarela é a linha estável, onde eu não perco nada e ganho aquilo, se eu estiver posicionado nela ao longo dos anos, só está aumentando o meu rombo lá na frente. Então o que a gente costuma falar dos RPPS? O RPPS é obrigado hoje a ir para o risco.
certo? O risco não é o risco de perder dinheiro, é o risco de volatilidade. Um ano roda negativo, outro ano paga muito. É volatilidade, é igual uma bolsa de valores, mas uma intensidade bem menor. Então o que acontece? O RPPS precisa buscar a linha vermelha. Para buscar ela, ele tem que se abrir um pouco mais para o risco. E o risco para a carteira dos RPPS, quem trouxe bastante foi o próprio Ministério da Previdência. Depois a gente vai falar um pouquinho. Então olha só a realidade de 2012. 2012, é importante vocês pegarem um conceito aqui. Toda vez que a gente estiver falando de taxa de juros em queda no Brasil, taxa Selic em queda, ou a expectativa lá na frente dela cair, a gente está falando de alguns índices da fixa se valorizando bastante. Então, a gente pegou isso muito bem no ano de 2012, quando a Selic estava 11% e foi para 7,25%. Então, o governo botou o nível de juros do país no mais baixo da história, né? E quem estava comprado no tipo de papel, que é aquele ali, ó, os da barrinha verde e o primeiro da barrinha azul ali, RFM, IMAB, IMAGeral, IMAB5+, é um tipo de investimentos que o Ministério deixa o RPPS alocar 100% dos recursos nesses índices, e aonde a gente tinha a maioria de alocação, ou mais de 50% da carteira era no IMAB, em 2012, que pagou 26,68 de rentabilidade. Então nós capturamos essa rentabilidade em 2012, certo? Por conta da queda de taxa de juros. O Brasil vinha economicamente melhor e propiciaria, né, uma queda na inflação. Então a carteira do Prev Biguaçu ela rodou em torno de 19% a 20% de rentabilidade em 2012. Se você perguntar para alguém como é que se ganha 19% a 20% de retorno numa carteira total, ninguém vai saber responder isso. Tá? É realmente um número... Foi o melhor ano da história do RPPS, o ano de 2012. Para a indústria, né? Mas quem foi nesse direcional, quem ficou no Porto Seguro, ganhou a linha amarela, 8,41. Quem foi para o risco, conseguiu atingir níveis bem mais altos de rentabilidade. Bom, a resolução do Ministério da Previdência deixa a gente alocar recursos nessa composição ali. A gente pode alocar 100% em títulos públicos do governo federal, mas o que acontece com o título público? Para o RPPS operar título público, ele tem que usar uma plataforma eletrônica. E isso demanda pessoal qualificado dentro do RPPS, mais pessoas dentro do RPPS, tá? E demanda que o RPPS tenha um volume grande. Tá? Tem que ser um volume aí, para operar só título público, na faixa de 30 milhões de reais. Certo? E você tem um custo ainda mensal em torno de R$2.000 para operar hoje título público. Ainda assim, o RPPS, a gente teve bastante experiência com isso, ele é muito prejudicado na negociação de títulos, tá? Porque ele não é um agente do mercado, ele não é uma corretora. Então, o RPPS muitas vezes sai perdendo na negociação. Então, hoje, só RPPS assim, acima de 100, 200 milhões de reais que tem, na realidade, tem trabalhado com título público. Então, aquela linha ali a gente hoje não trabalha. Bom, de qualquer forma, os títulos públicos também têm volatilidade. Tá? Rodam positiva, rodam negativa, mesma coisa que o IMA. O Ministério deixa a gente alocar 100% da carteira em IMA. E o IMA é aquilo que a gente viu, 6 de alta no ano. Fundo CDI, que é a barrinha amarela, a gente pode aplicar só 30%. Então notem que o próprio Ministério da Previdência, ele sabe que a linha amarela, o CDI, não vai ficar alcançando a meta. E ele não quer ver esse rombo lá na frente. Então, o Ministério só deixa botar 30% no Porto Seguro. Vamos chamar assim. FDIC são fundos de crédito privado, altamente crédito privado, cheque, duplicata, financiamento de veículos, é um produto estruturado dessa forma. Okay? Crédito consignado também, que é a faixa mais segura de FDIC que existe. FDIC, o Biguaçu trabalhou com 5% desse limite, que foi num único produto, porque esse produto foi da Caixa e trabalhando com crédito consignado. Então é a linha mais segura que tem de FDIC no mercado. Foi o que a gente conseguiu. É o único produto, de tudo isso que vocês estão vendo, é o único produto que alcançou uma meta atuarial no ano de
de 2013. Bom, renda variável, bolsa. Notem que o Ministério, a mesma fatia que ele deixa vocês alocarem no Porto Seguro, CDI, ele deixa vocês alocarem na bolsa. 30% da carteira numa bolsa de valores. É o que o Ministério permite. Fundos imobiliários, também 5%. Fundos de participações, 5%. Fundos multimercados, já são fundos um pouco atrativos, né, mas as instituições hoje que a gente trabalha não tem um portfólio de multimercado. Operações compromissadas é algo que paga retorno muito abaixo. Tá? Poupança. Aí muita gente se perguntou no ano 2013, eu quero botar todo o meu dinheiro na poupança, eu quero colocar tudo, por que a gente está aplicando num índice que está dando negativo? Se a gente tivesse aplicado 2 anos, 2012 e 2013, na poupança, nós teríamos ganho 11%. Mesmo com a rentabilidade negativa no ano de 2013, a média da carteira ficou em torno de 16% a 17% de alta, somando os 2 anos. Então a poupança é fora também. E fundos de crédito privado, que são aqueles fundos também com crédito pesado, né? Crédito de empresas, e aí tem que analisar muito bem. Bom, eu mostro esse quadro porque é o seguinte, olhando para o que era a realidade do Prévio Biguaçu de alocar e o que tinha à disposição, a gente consegue ver o seguinte, títulos públicos não era, os IMAs rodaram negativo, os FDICs não tinha produtos no mercado, e a gente veio com um problema em 2 bancos no início do ano, então é muito complicado esse tipo de produto no momento daquele. A gente veio com problema no Banco Cruzeiro do Sul, e o BVA a gente só estava esperando afundar de vez. Né? Isso era bem, dentro das instituições do mercado, era bem notório que o BVA ia em algum momento cair. E depois o Banco Rural. Os 3 bancos trabalhavam com FDICs. Então, FDIC, só 5% da carteira no da Caixa. Renda variável, a Bolsa rodou 17% negativo no ano. Os IMAs rodaram negativo. Fundos imobiliários rodaram negativo. Fundos de participações rodaram negativo e o resultado só vem em 5 anos para frente. Tá? E o restante ali são alocações bem passivas. A realidade, gente, do Instituto, do Prévio Biguaçu, era basicamente alocar em fundos IMAs ou fundos CDI. Okay? Um pouco em bolsa. E o restante da carteira não eram ativos atrativos naquele momento. E eu vou falar por que não eram ativos atrativos. Né? É o seguinte, o pior ano da história do Instituto foi o ano de 2008. Foi o ano da crise financeira nos Estados Unidos, bolsa caiu absurdamente, renda fixa caiu muito. E o que acontece? O pior ano de um RPPS foi perder em torno de 2,5% a 3% da meta atuarial. Esse foi o pior ano na história do RPPS. Quando iniciou 2013, o gestor do RPPS tinha que fazer uma escolha. Ou eu boto meu dinheiro, os 30% que eu posso, no Porto Seguro, e eu vou ganhar 7,25 no final do ano, contra uma meta de 12,5 mais ou menos que ia fechar. Ou seja, ou escolho perder 5% da meta atuarial, que nunca tinha acontecido na história, ou eu continuo diversificando a minha carteira no risco. Porque no risco, ano passado, deu 26 de alta. Quem sabe nesse ano eu não consigo chegar a 10, a 11, a 12, que é a minha meta atuarial. Mas já sabia no mercado que não alcançaria a meta. Okay? 2013 era um ano que não se alcançaria a meta. Taxa de juros a 7,25, não tem como. Quanto menor a taxa de juros no país, com uma inflação alta como é o Brasil, maior é o risco que você vai ter que trazer para a carteira para conseguir chegar no 12. Ou a gente vai ficar se enganando, deixando a boca e aumentando, e lá na frente vai estourar de qualquer forma. Tá? Então, se a gente pegar as aplicações do Biguaçu de 2005 até agora começo desse ano,
você vê que ele fica muito parecido com a meta atuarial nesses anos. Ou seja, há um equilíbrio atuarial dentro do Biguaçu com relação aos investimentos. Mas vamos lá, então a gente montou a carteira, o comitê de investimentos, né? Vocês sabem que o Instituto de Previdência tem que ter um comitê de investimentos, ninguém toma decisão sozinho. A consultoria não manda nada, a consultoria não tem como pegar, vamos tirar daqui, botar lá, me dá aqui que eu vou fazer isso, não tem como. A consultoria, ela só trabalha auxiliando onde encontrar uma oportunidade, onde tentar proteger, onde, né, buscar a meta atuarial, analisar produtos, fazer a controladoria dos investimentos, tudo isso. Então, basicamente a carteira ela foi montada com o quê? Com fundos IMAs, fundos CDI, que são aqueles seguros, né? E um pouquinho em bolsa. Tá? Dentro dos IMAs você tem uma variedade bem grande para escolher que tipo de IMA, um mais agressivo, um menos agressivo, mas a carteira foi montada. Aí o que aconteceu, gente? Vocês notaram ali que tudo que era ativo de risco rodou negativo. Eu vou mostrar depois o gráfico quanto é que foram as rentabilidades. Mas por que o ano foi tão ruim em 2013? Nós tivemos algumas questões. E eu trouxe aqui só algumas. Infelizmente, tudo que saiu de notícia no país foi ruim. Tá? O mercado estava muito pessimista, né? Foi ficando pessimista. E quando a notícia que o mercado esperava saía, ela vinha pior do que o esperado. Aí o mercado caía mais um pouco. E assim ia. Então a gente teve um ano péssimo mesmo para... Vocês estão acompanhando, vocês conseguem ver que o Brasil era a menina dos olhos, hoje ninguém quer botar dinheiro aqui, né? Então vamos lá. O que aconteceu em 2013? Inflação muito alta. Vocês podem... O caso mais prático é aí no mercado, né? Vocês podem ver que a inflação está muito alta. Superávit fiscal do governo baixo. A gente não está conseguindo fechar as nossas contas. E aí o investidor estrangeiro olha para isso e fala... acho que lá na frente pode dar problema nesse país. E aí começam os problemas. Começa a sair dinheiro do país, começa a bolsa a cair, dólar subir, juros subir. Vamos falar um pouquinho ali depois, eu vou focar depois um pouquinho no superávit. Equipe econômica desacreditada, a pior coisa que você pode ter numa equipe econômica é o mercado não acreditando mais. E daí o mercado começa a especular com aquela gestão econômica. Ele começa, vamos puxar o dólar mais um pouco, vamos testar se esse governo realmente tem condição. E isso foi muito claro na figura toda vez que a gente tinha o ministro Manteiga fazendo algum comentário, o mercado caía naqueles dias. Pode pegar os gráficos, pode olhar os dias que foi falado alguma coisa, que vocês vão ver como houve queda. Alta do dólar e redução dos estímulos econômicos nos Estados Unidos. Isso aqui pressionou muito o mercado. Os Estados Unidos estavam injetando todo mês 80 bilhões de dólares no mercado. O que ele estava fazendo? Nós aqui somos investidores, o Banco Central americano fazia o seguinte: eu vou botar 80 bilhões no mercado e vou comprar os títulos do governo que vocês têm. Vocês vão estar com dinheiro na mão. Então os investidores mandavam dinheiro para o Brasil, para a China, entravam na Bolsa Americana, consumiam mais. E foi. Chegou uma hora que o governo viu que o desemprego caiu muito nos Estados Unidos e falou, vou começar a cortar os estímulos, parar de recomprar título. Aí o mercado interpretou o seguinte: vai ter menos dólares no mercado circulando, o dinheiro vai sair dos países e vai voltar para os Estados Unidos. Aí o dólar começou a subir, né? Houve atualmente especulação com os países emergentes também, né? Então o dinheiro saiu. Então influenciou demais essas questões. E a ameaça do rating soberano do país, né? Que era perder a nota de risco de crédito por uma agência estrangeira. E isso acabou acontecendo esses dias, né? Mas já estava tão precificado no mercado que o mercado acabou não achando tão ruim essa notícia, porque o mercado esperava que a gente ia perder 2 notas, a gente perdeu 1. Então, enfim, o mercado acabou ficando mais... Mas vamos falar um pouquinho da inflação. Quanto mais subir a inflação, mais aumenta a nossa meta. Certo? Se a minha meta é IPCA ou INPC mais 6%, quanto mais subir, mais vai ficar difícil a nossa meta atuarial. Então, olha só o
que acontece com a inflação no Brasil nos últimos anos? A gente veio lá de 2010 com uma inflação em torno de 5% e a gente não sai mais desse nível. Tá? Esse ano pode acontecer uma coisa muito complicada para o país. Tá? Isso a gente consegue ver na percepção das grandes instituições, o que elas estão colocando de previsão para o final do ano. A gente está correndo o risco de fechar o ano com IPCA de acima de 6,5%. O que é isso? O governo, o Banco Central, tem uma meta de deixar a inflação no máximo a 6,5% e no mínimo a 2,5%. Só que o centro dela é 4,5%. E qual é o perigo de ficar com uma inflação sempre beirando 6%? É que daqui a pouco todo mundo começa a tomar os 6% como padrão e daqui a pouco a inflação está em 7%, 8% e aí não segura mais. Né? Então é algo que preocupa demais. E no ano passado não se esperava uma inflação tão alta. E o que aconteceu? Ali na metade do ano, um pouquinho antes, começaram a sair os dados, vieram piores, e aí o mercado azedou, né, junto com todas aquelas outras coisas que eu comentei com vocês. Por que a inflação está alta? A inflação de serviços está muito alta. Isso acontece porque o aumento da renda do brasileiro aumentou muito. Por conta do quê? Por conta do esgotamento da mão de obra. O desemprego está lá embaixo, as empresas precisam de mão de obra, não tem. E aí tem que pagar salário mais alto. Isso aí gera mais inflação, mais consumo. O crescimento do crédito, a facilidade de tomar crédito, está muito tranquilo hoje tomar crédito. E aí deu consequência no crescimento do consumo. Tá? Mas isso aqui foi só um slide para mostrar para vocês como é que está o nível de inflação hoje. O que mais pegou no mercado foi o tal de superávit fiscal. Tá? É o superávit primário do governo. Quanto que eu arrecado e quanto que eu gasto. E isso aqui, gente, olha como era alto o quanto a gente arrecadava e o quanto a gente gastava. Ou seja, dava uma gordura de 3% do nosso PIB, mais ou menos. Tá? O que acontece quando essa conta começa a baixar? Começa a mostrar que aquele país ele está fazendo alguma coisa está acontecendo na saúde financeira daquele país. Ou ele está empurrando muitos gastos, tá? Ou ele está arrecadando menos. Enfim, há uma série de coisas que pode estar acontecendo. O que o mercado percebeu? Quando foram saindo, mês a mês, saiu o dado do superávit. Tá? Chegou no último dia de maio, saiu o superávit referente a abril. E o mercado viu que ali foi muito ruim o resultado, que a gente não alcançaria mais a meta, que era na faixa de 2,5% para cima, ali em 2013. Cada dado que saía desse era um desespero no mercado. E aí o mercado começou a ver o seguinte, bom, a gente está gastando demais. Dá para ver pelas contas do governo que está se gastando demais, a receita não está dando conta, aumentando no mesmo nível, e essa conta está espremendo. Chegou no último mês ali do ano, viu-se que nem a meta de 2,1, nem a de 1,9 seria alcançada. Tá? Foi se colocando, baixando o nível, né, para ver se conseguia atingir. E aí o mercado viu o seguinte, chegou nos últimos 2 meses, essa conta fez um boom. Chegamos lá no 1,9. Era para ficar algo em torno de 0,8%, 1%. Aí quando o mercado foi analisar contabilidade criativa, aí ficou pior ainda, porque quem é investidor e traz dinheiro para o país, não, peraí, se a gente não vai lidar com os dados verdadeiros, eu vou sair desse país. Então tudo isso, gente, foi acontecendo nesse ano de 2013. Foi algo muito ruim. Aí agora o governo está tentando retomar essa imagem e foi muito complicado a questão das empresas de energia elétrica, você baixar a tarifa na marra. Aí quando houve concessão de rodovias, concessão de aeroportos, de exploração do pré-sal, você viu um tanto assim de empresas participando. Porque acharam o Brasil um país não mais tão seguro para se investir. Então, inflação alta, superávit fora da meta, o que faz? Perspectiva de juros do país começa a subir um monte. E lembra que eu falei para vocês, para a gente botar em mente esse conceito. Toda vez que eu falar em taxa de juros subindo,
os investimentos rodam negativo. Por isso que pegou os RPPS no Brasil inteiro. Tá? Pegou isso, foi um movimento tão rápido que pegou todo mundo. Depois eu vou mostrar ali o tempo que foi o que aconteceu isso. Bom, a consequência, o dólar disparou. A gente tinha um dólar ali na faixa de R$2, e ele chegou a bater no pico ali quase 2,40. Então o dólar teve uma valorização muito forte, que era a saída de recursos do Brasil. A nossa balança comercial também está muito ruim. A gente tinha muito mais exportação do que importação, e agora já a entrada de dólar já não é tão forte. O receio com a política econômica, a retirada dos estímulos dos Estados Unidos que eu comentei, e a pressão inflacionária. Né? O dólar alto ele causa a pressão inflacionária também. Se a gente fala de inflação alta, lado fiscal ruim, a taxa de juros vai subindo muito rápido. Aí não é a taxa que o Copom decide ali todo 45 dias. É a taxa que o mercado negocia quanto é que vai estar a Selic lá em 2015. Tá? É isso que vale para o mercado. Não é a reunião do Copom que tem amanhã que eles vão aumentar mais um pouco os juros. Não é isso. Bom, a taxa de juros saiu de 7,25, foi para 11. O problema é que em 2013 os investimentos já precificaram a Selic a 12,5% em 2015. Então não bastou precificar o negativo de 7,25 para 11, ele já precificou até 12,5%, tudo em 2013. Tá? Esse quadrinho ele mostra o seguinte, a linha vermelha e a linha preta, a segunda e terceira linha, a linha verde e a linha vermelha era onde os RPPS tinham a maior parte da alocação. Tá? Aqui no caso do Biguaçu. A gente não tinha praticamente nada na linha preta e na linha azul, que é onde o Ministério também deixa a gente botar 100% dos nossos investimentos. Vocês podem notar que, bom, se a gente tinha posição ali, notem naquele quadrinho que havia uma certa queda no ano. Né? Com a queda do ano, a gente também entendeu em algum momento que poderia haver alguma oportunidade. Né? Se fechasse positivo, recuperava. Mas como eu falei para vocês, no final do mês de maio, ali na metade de maio, até os primeiros dias de junho, até metade de junho, vamos pegar assim, houve uma queda muito expressiva nos investimentos. Então, praticamente toda a queda do ano aconteceram em poucos dias. E no meio do furacão, ninguém tira dinheiro. Tá? Porque como é que você vai tirar dinheiro e ter a certeza se aquilo que o mercado está vendendo a rodo é algo que deve ser vendido mesmo. Tá? Principalmente na figura do Instituto de Previdência. Se você troca o pé ali, vende, daqui a pouco os investimentos recupera, como é que você vai justificar? Não, eu saí da posição porque naquele momento estava todo mundo falando que era ruim e voltou, né? Voltou a subir, aí sim fica um negócio sem justificativa. Mas então assim, foi muito rápido, foi muito violento, o dólar saiu de 2 para quase 2,30 só naquele período, foi muito rápido. Então foi isso que aconteceu com os IMAs. Tá? E os IMAs é onde a gente tinha praticamente todos os recursos. Né? A rentabilidade da carteira em 2013. Os IMAs eles foram praticamente todos negativos. Tá? O IMA, a faixinha verde, com maior queda, é onde a gente tinha uma boa parte das aplicações, que no ano anterior rodou 26% de alta, e nesse ano de 2013 rodou 10% de queda. Fazendo uma conta, que não é a correta, né, mas fazendo uma conta simples, eu tive um ganho em 2 anos de 16%. Tá? Só que foi um ano, gente, muito ruim. Tá? Foi um ano como não se via há muito no Brasil. Lembra que eu falei para vocês que em 2012 quem tivesse aplicado na barrinha amarela ganhava 8 e pouquinho %? Quem ficou em 2013 ganhava mais 8. 8 mais 8 dá 16. Então eu fiquei no lado do risco, ganhei 16, e fiquei no lado do sem risco e ganhei 16. Assim, como o ano foi muito ruim, dá para entender que não houve uma perda de recursos se eu tivesse
no Porto Seguro ou se eu tivesse no risco. Mas lembrando, o Ministério deixa a gente alocar 30% no Porto Seguro, no CDI. Tá? E a nossa meta atuarial, a barra vermelha, sempre no alto. Ela não perdoa, é 12% e 20%. Esse ano aí, gente, para vocês terem uma ideia, o correto era ter uma meta atuarial em torno de IPCA mais 3,5%. Era o que daria para tentar buscar e aí ficar com uma carteira sem risco. Isso daria uma rentabilidade de algo em torno de 9,5% ao ano. Talvez 9% seria algo... Vocês podem ver, nada chegou a 9%, na verdade, né? Nada chegou a 9%. Então, a meta atuarial é muito, muito alta para os RPPS. Okay? A carteira do Biguaçu ficou com 3,66 de queda no total. Né? Então, foi dentro daquela linha, teve aproximadamente 20% de ganho em 2012, 3,66 de queda em 2013. No geral, se afastou da meta atuarial, mas da base do que era a realidade dos investimentos não se afastou. A carteira ficou dentro do que o mercado, do que aconteceu com o mercado. Se vocês pesquisarem, se vocês forem atrás, como é que rodou a carteira das grandes fundações, que tem corpo técnico muito grande, dos RPPS grandes pelo Brasil, vocês vão ver que, olha, em torno de 70% ou muito mais disso, das carteiras desses investidores, rodou negativo. Tá? Isso que a gente está falando que Biguaçu não aplica bem pouquinho na Bolsa, tá? Bem pouquinho na Bolsa, mas as carteiras são em torno de 10% na Bolsa. E a Bolsa caiu 17%. Então, a gente está falando de outros RPPS rodaram muito mais além do que esses 3,66 de queda. Bom, e a carteira do... Agora vamos ver. Onde que estava o dinheiro do Prev Biguaçu? Será que estava num banco... Um banco pequeno, um banco sem expressão? Não. Hoje o dinheiro do Biguaçu, lá no final de 2012, de 2013, estava com 6,58 no Banco do Brasil, 16,57 no Bradesco e 76,64 na Caixa Econômica. Tá? É só banco de primeira linha, não tem o Itaú 0,21, não tem nem o que falar dessa carteira. E aí vocês podem comparar com o resto do Brasil, que vocês vão ver coisas assim que deixa todo mundo espantado, né? E das alocações dos recursos, 94% estava na renda fixa. Na renda fixa, gente, 94%. Só que a renda fixa do RPPS é diferente da renda fixa da pessoa física. A renda fixa da pessoa física sobe todo dia. A renda fixa do RPPS, vocês viram naqueles gráficos, o vermelho, o preto, ele faz assim, para cima e para baixo. Então vamos lá, os outros 5% estavam em FDICs, que era aquele da Caixa Econômica de Crédito Consignado, e 0,66% da carteira em bolsa, ou seja, praticamente nada, né? Praticamente nada em bolsa. Dos investimentos, a gente tem essa carteira, basicamente em números, então vocês podem ver que a carteira está bem diversificada, tá? Ela só tem uma concentração grande num fundo da Caixa Econômica, mas ele é um fundo, ele é um índice que mistura a composição de vários índices. Tá? Então ele acaba fazendo uma mistura de vários índices dentro do mesmo produto. Tá? Então, mas olhando no geral, vocês podem ver que a aplicação está bem diversificada da carteira. Tá? Não está concentrada tudo num índice agressivo, né? Um IMAB5+, que é aquele terceiro fundo da renda fixa, ou em fundos IMAB. Ok? Bom, gente, era isso que eu tinha para passar. Tentei expressar um pouquinho para vocês o cenário de 2013, o que foi a complexidade de um gestor. Né? E eu estou aberto para perguntas. O Ricardo quer falar um pouquinho, Ricardo? Depois, quem quiser, fique à vontade para fazer os questionamentos. Tá? Primeiro eu queria parabenizar o Rodrigo pela clareza que ele conseguiu trazer esse assunto bem complexo. E antes das perguntas, eu queria convidar vocês, dado agora esse novo pano de fundo,
a uma outra reflexão. Independentemente de ser quem esteja à frente de qualquer RPPS, a questão da Previdência, a gente teve agora terça-feira da semana passada com o Dr. Ottoni, que é o secretário do Ministério da Previdência, numa reunião em Curitiba, e ele trouxe alguns dados que eu quero dividir com vocês. Hoje a gente tem no Brasil, para cada aposentado, 3,8 trabalhadores ativos. Então nós temos que ter em mente o seguinte, nós temos uma previdência solidária e participativa, distributiva nesse negócio. Nós trabalhamos hoje para que no futuro a gente tenha aposentadoria. Mas a nossa contribuição de hoje, ela está contribuindo com quem já está aposentado. Esse é um processo. Então, esse dado de cálculo atuarial, ele nada mais é do que o seguinte. Quem trabalha hoje quer ter a certeza que quando se aposentar, eu vou ter os meus rendimentos, o meu salário corrigido pelo um coeficiente, que é, no caso, o INPC, mais 6%. Ok? Eu quero manter o poder de compra da minha aposentadoria. Bom, se a gente, vislumbrando aquela situação de uma taxa de juro decrescente, nós como cidadãos, a gente quer a taxa de juro quanto mais baixa, melhor. Porque quanto mais baixa a taxa de juro, mais eu vou poder comprar bens, mais o financiamento é barato. A gente viu isso na experiência própria. Nós podíamos comprar carro de forma muito fácil, televisão, geladeira, coisa do gênero. Isso ocasionou um endividamento das pessoas, mas não é o foco que eu quero dizer. Quero entender o seguinte, juro baixo é bom para mim comprar, gastar, me endividar. Porém, como eu quero ter uma correção na minha aposentadoria, o juro baixo trabalha contra. Então, a necessidade de equilibrar o cálculo atuarial, existe uma política de investimento que tu pode investir em outras coisas. O que acontece na realidade de quem está à frente do Instituto? E aí, quem está à frente do Instituto não é a Mauricéia, não é nós, não são vocês, não é o prefeito. Como vou me valer das palavras do secretário do Ministério da Previdência. Somos todos nós. Nós temos que entender que a gente tem que fazer um esforço para viabilizar a Previdência. E o que é viabilizar a Previdência? Se nós formos trabalhar naquela régua bem conservadora, nós vamos abrir uma diferença que tem que ser coberta da seguinte forma. Ou o ente paga mais, e aqui se tiver alguém melhor do que o secretário de Finanças para dizer se há espaço orçamentário para pagar mais, ou o servidor, que pode ser qualquer um dos senhores, dizer se há espaço no seu bolso individualmente para contribuir mais, ou então se alguém está disposto lá na frente a receber menos. Essas são as três opções. Essas são as três opções. Ah, isso não acontece. Isso acontece sim. Na Grécia, houve um decréscimo, houve um desconto no rendimento dos aposentados de 25%. Na Argentina, na França agora teve uma greve, porque o sindicato entrou em greve para que o desconto fosse só de 2% e não de 5%. Ou seja, o sindicato de uma categoria na França aceita, em troca da garantia do trabalho, receber 2% a menos. Nós estamos falando de outra realidade, de outro patamar de inflação, de outras coisas. Mas é nesse contexto que a gente tem que entender como nós podemos colaborar. Eu acho que colaborar é no sentido de ajudar, independentemente de quem quer que esteja, a fazer a gestão desse problema. Porque isso vai cair no colo, volto a dizer, de nós, os envolvidos, o servidor, o presidente do sindicato, o prefeito e todos nós. Então, esse é o contexto que muitas vezes, por exemplo, mas por que eu não fiz isso? Eu não fiz porque eu sou levado a pensar 20, 30, 40 anos para frente. Então, quando eu falo numa janela de previdência, um ano ruim, ele não é nada. Ele não é nada porque eu estou focando muito mais na frente. Então, palavras do doutor Ottoni. Nós temos muitas alternativas de investimento ainda, antes de pensar em reduzir essa alíquota. O que ele quer dizer com isso? A economia real. O próximo passo no futuro, nós vamos estar aqui estudando e conversando com vocês, é assim, ó, a privatização, a privatização de uma rodovia bancada com recurso dos municípios, que vai gerar um pedágio e vai gerar receita
para o Instituto, nós vamos estar falando em pegar esse dinheiro, em vez de estar aplicando no banco, aplicar na construção de uma sede administrativa com aluguel para o Instituto. Nós podemos estar falando num futuro, e em vez de fazer o consignado num banco e dar a receita para o banco, fazer o consignado via caixa da prefeitura, cobrar menos do colaborador, mas mais do que tem aplicado. Então, antes de se poder fazer essa ideia de reduzir a líquida, de pensar que o mundo então, não é viável, tem muita coisa a fazer. Mas se a gente não aprender a olhar os investimentos numa janela de tempo, de maturidade, e entender que mais, menos, desde que o resultado seja mais, é isso que é a realidade. Então, eu queria agradecer mais uma vez, e já me prolonguei, mas era tentar contextualizar para poder entregar assim de bandeja para vocês um cenário bem amplo, para que vocês possam tirar qualquer dúvida também. Bom? Bom, dando continuidade, gostaria de agradecer a presença da nossa secretária, a Bia, Maria Bernadette, nosso vereador licenciado Nino, doutor Daniel, nosso procurador. Eu vejo que nós começaremos as perguntas pelos nobres vereadores e assim passaremos para o auditório, para os nossos munícipes. Então, novamente, como foi, essa reunião foi solicitada pelo nobre vereador Wilson, eu gostaria que iniciasse por ele esta pergunta. Eu só queria novamente frisar da importância desse encontro, da realidade que nós estamos vivendo, não só na Prev Biguaçu, mas em todo o Brasil, que muitas vezes a gente não é entendido da diminuição e o aumento da arrecadação. Da vontade de nós, como gestores públicos, de investir e não conseguimos. Nós tínhamos uma previsão para 2013 de uma arrecadação de 180 milhões. Nós arrecadamos 130 milhões. Então deu uma diferença somente de 50 milhões. Né? Aí veio o sacrifício de toda uma estrutura do secretário, do prefeito, até dos servidores, é poder gerir isso tudo e diminuir os custos, que não termine com a qualidade de atendimento. Mas eu queria voltar a dizer aos nossos colegas vereadores, e dizer que no ano de 2012 veio para essa casa o déficit atuarial. Nós autorizamos uma lei do prefeito municipal fazer um parcelamento de 400 meses de R$25 mil por mês para suprir essa diferença do déficit. Quando veio agora em 2013, vejo os senhores, a dívida era 11 milhões, ela passou para 20 milhões. E hoje, o ano passado, nós autorizamos também nessa casa, vereador André, a todos os outros vereadores, ficou 400 prestações de 53 mil por mês. Então essa é uma preocupação que muitas vezes, que a gente vem aprova os projetos, a gente justifica do prefeito, mas da importância que vem vocês aqui, os senhores que trabalham diariamente, para nós ver qual é os caminhos a ser tomados, que eu vejo como vereador, a preocupação que amanhã depois nós não vamos ter mais como suportar o poder executivo de cumprir com essas diferenças desse déficit. Porque hoje se paga, era 25, de um exercício, aumentou praticamente 9 milhões, deixamos de investir 53 mil por mês em educação e saúde, preocupado já essa gestão, que foi falado naquele dia, que isso é que me preocupou, quando falou na gestão de gerir esse dinheiro, dá entendimento que é o poder executivo e legislativo. Para quem não conhece, sabe, quem está gerindo dinheiro é o prefeito. E na realidade é isso que era o intuito de trazer essa audiência, para dizer que não é a Câmara de Vereadores, que não é a Prev Biguaçu, na pessoa da dona Mauricé, que era a gerente lá, a diretora lá, me perdoe, né? Ou a Casa Legislativa ou o prefeito. Essa era a importância de trazer ao sindicato, aos servidores, da preocupação de nós, como vereador e poder executivo, de como é que faremos amanhã depois para suportar esses recursos. É por isso que foi o motivo dessa reunião, da preocupação
quando apresentada, por isso fui talvez até um pouco deselegante com vocês, de dizer que vocês não compareceram na audiência pública, da importância de nós realmente comparecer para nós saberem e ter atentos a essas preocupações. Porque muitas vezes o cara pede um asfaltamento, um calçamento, uma melhoria, como agora nós temos problema de creche. Pô, com 53 mil nós conseguíamos manter uma creche com 150 crianças. E nós não podemos nem passar a correção dos servidores públicos. E aqui está um dos meios onde é que justifica. A gente queria, em vez, como era antigamente, em vez de dar inflação, dava-se 10%, 15%, né, Mauriceia? Teve uma época que se dava quase que o dobro da inflação. Como é lamentável a gente não poder olhar para o servidor e dizer, olha, realmente a gente não tem condições de dar nem o que é inflação ou o que é a lei que a gente aprovou nessa Casa Legislativa. Então é muito preocupante para nós, a gente tem o vereador Braz, né, a gente ficou preocupado, que naquele momento, eu sei, se tivesse, nós todos estaríamos preocupados, mas foi um motivo de trazer aqui para esclarecer, e também queria até solicitar ao sindicato, a diretoria do sindicato, aos servidores públicos que compõem lá o sindicato, dessa grande preocupação. Porque se hoje nós estamos pagando 53 mil, até quanto que nós vamos poder suportar esses 53 mil? Porque a Marcela deixou bem claro, começar lá com 250 mil, né? Hoje tem 42 milhões, mas naquela época nós tínhamos 46, naquela época nós tínhamos 250, 300 servidores efetivos, hoje nós temos 1.100, 1.200. Então, quer dizer, vamos para hoje aposentar, tinha metade, 50%, tinha que reduzir o salário. Teria que reduzir o salário, não era pouco, era só 50%. Se a diferença é 20 milhões, não ia chegar, quer dizer, pagaria hoje, no final não teria mais recursos. Ou se reduziria e levava até o final com a redução, ou ia chegar um certo momento, que aconteceu em outros países, que nem já citado aqui, que teve que realmente diminuir em 25%. Então, assim, ó, eu fiquei satisfeito, vereador Braz, eu acho que quando os outros vereadores também vão fazer essa pergunta, em passar essa preocupação da responsabilidade que nós dessa Casa Legislativa, nós temos em ser um prefeito que tem. Que realmente, tudo que gera, que não tem arrecadação, que não gera riqueza, realmente vai bater sempre naquele do lado que é mais fraco, que seria o nosso servidor e nós mesmos, né? Então, assim, eu queria mais uma vez de coração agradecer a todos os vereadores que estão aqui presentes, a todas as pessoas que disponibilizaram vir aqui. Queria pedir ao sindicato, ou melhor, sugerir ao sindicato que quando tiver, a gente vai convidar o sindicato para todas as audiências de quadrimestre, a gente vai mandar um ofício para as associações de moradores, para que vocês tenham representatividade, que vocês realmente acompanham, para ver qual é a dificuldade que se passa aqui, porque aquele dia se falou em gestão, e aí teve assim que meia interpretação de que gestão do dinheiro seria o prefeito, que não é, repetindo, né? E também até alguns servidores daqueles mais antigos, que têm as experiências, que passaram por várias fases. Uma hora era IPESC, uma hora era INSS, outra hora não era nada, né? Mas pelo menos hoje tem um horizonte que vão saber com tranquilidade, se bem gerido, bem cuidado e acompanhado e fiscalizado, eles vão ter aqui aquele aumento que merece todos nós quando se aposentamos. Mais uma vez eu quero agradecer a Soma, em nome do Ricardo e do Rodrigo, aos nossos colegas vereadores, aos nossos secretários, aos nossos procuradores que estiveram aqui presentes. E gostaria também de pedir daqui para frente, já que eu já falei muito, que seja bem rápido, porque nós às 4h30, às 5 nós temos um outro compromisso, que me perdoe, né? Que me perdoe até porque, obrigado pela tua explanação, né? Eu, assim, hoje, por perguntar a gente, pelo menos ter uma informação para passar para quem nos cobrar. Muito obrigado a todos. Vereador Braz. Eu quero começar agradecendo, né, a Mauriceia, a todos os colaboradores do Prev Biguaçu, os consultores que demonstraram, a meu ver, muita competência na amostra que nos fazem. Dizer que a proposta desta reunião, dessa audiência pública, foi somente no sentido de contribuir, de ajudar, de conhecer, para poder prestar auxílio e colaboração e continuar prezando por este nosso interesse de ver o nosso servidor seguro quanto à sua vida posterior ao período de vida ativa no serviço público. Eu quero só rapidamente, como recomenda o meu colega Wilson, fazer um questionamento. A gente sabe que o Prev, a Mauriceia muitas vezes trabalha sozinha.
É uma equipe enxuta, realmente. É uma equipe enxuta. Isso é um ponto positivo que eu preciso ressaltar. Ela, muitas vezes a gente vê que ela se esmera sozinha lá, quase com a equipe reduzida. Por outro lado, eu vi que tem consultoria previdenciária, consultoria contábil e consultoria de investimento. A minha pergunta é no sentido assim, quanto é que está custando isso para o PREV? Quanto é que isso nos custa de consultorias? Se há realmente a necessidade de consultoria previdenciária, contábil, já vou pedir a resposta. E outra pergunta também, para não precisar voltar a usar o microfone, é com relação àqueles valores que foram aplicados no Banco Santos, se está sendo recuperado, se tem uma chance da gente voltar a ver inserido nos cofres do PREV Biguaçu aqueles recursos. Obrigado. Deu, né? Sim. Quanto às consultorias, elas são importantes. Eu sou sozinha na Previdência. Esses 12 anos, eu só tive em 2008, quando houve concurso público aqui no município, que sobrou, eu vou usar o termo, porque sobrou uma menina chamada Andresa, ela é mineira, ela sobrou na prefeitura. Não tinha uma cadeira para ela, nem uma mesa. Aí eles disseram, ninguém te quer. Vai para a Previdência. Foi quando eu tive alguém. Mas a Andresa era concurseira, estudou, hoje está na Receita Federal, tem os seus méritos, né? Conseguiu, está muito bem. Teve somente 1 ano comigo. Foi quando eu consegui, inclusive, fazer o censo do servidor público, que ele deve ser feito de 5 em 5 anos. Mas eu sozinha, eu não consigo fazer mais nada. Tanto que eu estava com a reunião pronta para o dia 11, e simplesmente eu já vinha doente há mais de 1 ano, eu sempre dizendo, para todos que trabalhavam comigo como consultores, os dois ouviram, a doutora André ouviu, Gilberto ouviu, a tesoureira ouviu, eu dizia, eu estou doente. E acabou que eu arriei estafa. Eu tenho 8 anos sem férias, eu tenho 11 meses de licença-prêmio que eu não consigo tirar, e eu não posso me ausentar. Os 20 dias que eu estive de atestado médico na minha casa agora, eu recebi vários telefonemas. Que quem atendeu foi meu marido, minha mãe, minha filha, menos eu, porque eu não tinha condições de falar com ninguém. E a Previdência ficou sozinha. O Najib, que é o diretor de RH da prefeitura, que provavelmente vai me substituir, é que quebrou um galho agora lá. Então, o que eu quero dizer para os senhores, que sozinha, mesmo com todas essas consultorias, eu ainda não consigo mais dar conta. O serviço é enorme. Hoje, essas consultorias custam, para o PREV Biguaçu, deixa só uma conta bem rápida. 7.800 e 900 reais por mês. Se vocês acham que isso é caro, para eu ter um serviço de primeira, não. Eu tive uma auditoria do Ministério da Previdência, que de 5 em 5 anos, nós passamos por essa auditoria, veio um auditor de Brasília, o Ézio, e eu poderia ter trazido para os senhores, mas eu trago depois uma cópia e deixo com o presidente dessa casa, tá? Exemplar. Eu tive ano que eu posso gastar 2% da arrecadação da folha da prefeitura do ano anterior. Tipo imposto de renda, base ano anterior. Eu tive ano que eu gastei 1,9. Eu gastei 1,9, não, desculpa, 1,09. Eu tive ano que gastei 1%. Eu tive ano que gastei menos. Sabe? Eu não gasto com nada. Eu trabalho. O meu nome é trabalho. Eu vou aproveitar hoje aqui a oportunidade para dizer para vocês, para os senhores, que nem eu, nem o Najib, nem qualquer outro servidor que está hoje aqui nessa plateia tem condições de sozinho tocar aquela previdência.
administrar 46 milhões, 5, 6 aposentadorias por mês, que cada processo é desta grossura, tá? 4, 3 pensões por mês, atender telefone, atender servidor, atender banco, atender outras pessoas que surgem lá. Uma pessoa, o Najib esteve agora em Curitiba, que eu disse a ele, Najib, começa a ir nos seminários, nos cursos, para você tomar ciência, para você saber o que te espera e como é o serviço. Porque eu estou passando para ele, vou passar, isso faz parte da minha pessoa. Eu tenho essa responsabilidade. Depois de 34 anos de serviço, eu não vou simplesmente virar as costas e vou embora. Não. Eu vou ficar até ele saber. Entendeu? Claro que tem um limite. Ele foi e voltou de lá. Ele disse para mim. Ele disse e ele pode dizer aqui para os senhores. Ele pode confirmar. Institutos desse tamanhozinho, que tem só de PL, patrimônio, dinheiro, 15 milhões. Tem 5 pessoas administrando. Fora os conselhos, fora comitê, fora consultorias, fora tudo isso. Então, hoje, o cenário da nossa Previdência é muito ruim. Porque uma pessoa só não administra nada. Você sozinho não administraria a Câmara. Nem um outro vereador sozinho. Nem ela administraria o sindicato sozinha, se não tivesse toda uma equipe. Eu pergunto aos senhores, e administram 46 milhões? Pensam que é fácil? Não é fácil, não. É muito difícil o meu dia a dia, porque eu tenho que agradar a todos, e ninguém agrada a todo mundo. Entendeu? Eu sou muito mais criticada hoje do que reconhecida. Mas o importante é que eu sei que o meu trabalho foi bem feito, o princípio do meu trabalho é ético, respeito, tá? E profissionalismo. Hoje eu tenho uma menina que é estagiária e que vai sair. Ela não vai ficar para ganhar R$600. O serviço que ela faz hoje, ninguém faz aqui. E eu quero ver um servidor desse querer fazer o Comprev hoje. Eu quero ver. Bota um outro servidor nosso lá para fazer o Comprev. Não vão fazer. Vocês não fazem ideia do que é. E até para dizer para os senhores, nós estamos já recebendo o Comprev, já recebemos uma parcela de R$15 mil, e daqui para frente, se Deus quiser, receberemos muito mais. Vamos estar aí fechando alguns milhões. Alguns milhões. Estou à disposição. Não sei se eu respondi a tudo, vereador. Faltou a questão do Banco Santos. Mas eu ainda, já que eu voltei ao microfone, Rodrigo, Mauricéia, tens aí? Posso, Mauricéia? Pode, claro. Eu, assim, entendi a sua colocação até mais como um desabafo. Sim. Gostaria de lhe dizer o seguinte, eu nunca lhe critiquei. E aqui também não vi ninguém nessa casa lhe criticar. Não. Por favor, gente. Então, não. Nós ao estamos contrário, falando... eu comecei lhe elugiando. Não tem nada a ver com as pessoas que estão aqui. Eu estou colocando que isso vem do servidor, inclusive. Não tem nada a ver. Não. Não tem nada a ver. Isso são coisas do Banco Santos. Nós estamos recebendo, agora em dezembro, a gente recebeu, Cláudia, 14 mil, né? 14 mil agora em dezembro, e ainda ficou 2 mil e alguma coisa lá na Melo, né? Que fica como um saldozinho. E ao todo, Ricardo, quanto que a gente já recebeu, faz favor? 394, 217, 87. Esse é o valor que nós já recebemos ao todo. Em torno de 60% do valor original. Para 720, falta aí uns 200 e pouco. Já foi uns 58% mais ou menos. Tá respondido, então. Eu só queria nesse negócio de estrutura, mas só para não perder. O drama que a gente vê, vereador, é os municípios não honrando com a sua contribuição, refinanciando e não conseguindo pagar nem o refinanciamento. Então, assim, é de todo mundo saber o quanto é difícil, né, e o quanto é importante esse esforço do município em manter as contribuições e colaborar no sentido dos repasses. E esse ano é o ano que nós devemos fazer um novo censo do servidor. Só que, para isso, precisa que a administração se empenhe. No último censo,
E quando chegou em 2010, eu levei em mãos, não vou citar os secretários, em mãos para os secretários, os servidores que tinham ingressado na prefeitura, porque a gente tem um ingresso de servidor quase que mensal, hoje eu não sei, mas até o ano passado, todo mês ingressava 1 ou 2, esse ano eu não sei. E teve meses que ingressaram mais, e esses servidores, eles teriam que se apresentar lá para que eles respondessem ao censo e eu colocasse isso na tabela do calculatorial. Isso reflete na insuficiência que depois tem que ser parcelada, entendeu? Então, se eu tenho essas respostas redondinhas, eu não vou lhe dizer para o senhor que vai zerar a insuficiência. Não é isso. Mas a gente reduz bastante. E nós temos, assim, ó, um grande grupo de servidores que entraram em 2008, se aposentando na invalidez, com 39 anos, com 42, com 50 anos, com contribuição somente de 10 anos, de 8 anos, de 3 anos, dos 4 da prefeitura. Então, isso reflete na insuficiência. Quando eu informo isso no cálculo atuarial, eu informo que a mulher entrou em 2008, só trabalhou na prefeitura, então ela só tem esses anos agora, ela tem 39 anos, então nós temos aí não, ela vai viver até os 80. Olha a conta do atuário vai fazer. Bom, aí surgiu a grande insuficiência. Só ela já causou um rombo na Previdência. Então, isso também é um grande problema, né? Nós tivemos gente que ingressou no município que já chegou doente. Tinha problema cardíaco, tinha uma perna mais curta, tinha um braço que era assim, e agora está ali aposentado depois de 5, 6 anos de prefeitura. Isso reflete aonde? Na insuficiência. Infelizmente. A doença pré-existente não se leva em conta? Pois é. E aí? O INSS tem o fator previdenciário e o Prev Biguaçu não usa esses artifícios? Não, nós temos outros artifícios. Nós temos a média, né? Esses servidores são aposentados por média, mas vereador sempre vai ganhar o quê? O salário mínimo. E por quantos anos? Ela tem 39. Então, ela vai viver até os 80. Faz a conta, são 40 anos. Isso reflete aonde? Na insuficiência, infelizmente. A conta é essa. Né? Eu não sou atuária, não sou matemática, mas a base é essa, infelizmente. Ok, então. Continua à disposição. Muito obrigado, senhora Mauricéia. Eu que agradeço Nós vamos, por essa oportunidade. Dar continuidade, senhoras e senhores, tendo em vista que nós temos uma reunião às 17h15 e a sessão da Câmara às 18 horas. Eu gostaria, se fosse possível, fosse mais breve, mais sucinto. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso secretário da Administração, João Luiz, em seguida para a Cristiane, e depois passaremos a palavra a alguns munícipes que queiram fazer alguma colocação. Vai ter alguém com o microfone, mas, por gentileza, é questão de hora, a gente está meio... Temos mais 2 reuniões pela frente. Muito obrigado. Eu vou ser breve aqui, primeiramente só cumprimentar o presidente Cunha, o presidente da comissão, o vereador Wilson, e o membro da comissão, o vereador Braz, assim eu cumprimento todos os vereadores, o sindicato aqui representado. O Rodrigo, nas suas palavras, ele usou ali que até investir 30% em alguns papéis, né? E é até 30% ou até um certo valor pode investir menos. O limite. Correto, Rodrigo? Isso. E outra coisa, quando você usou ali que o investimento num ano você ganhou 19% e no ano seguinte você perdeu 3%, que ficou com 16, e que se tivesse investido em ações mais estáveis, você teria tido o mesmo ganho e você não perdeu. Não, você perdeu. Você ganhou num ano e perdeu no outro. Se você tivesse feito num ano um investimento ao qual o mercado, o país, ou a nação, digamos assim, esteja crescendo, você investiu naquela ação, naqueles papéis. E no ano seguinte, quando o mercado representava uma perda ou não um investimento tão seguro, você poderia ter retirado e feito outra aplicação. Basicamente, só vou complementar e aí depois você usa. E também, pegando as palavras, eu quero falar que a soma, a importância da soma
é um tão quanto importante, Maurício, a nossa contribuição. Quando você fala que o município, pagando a contribuição do IPREV é importante, mas muito mais importante também é o trabalho da Soma, a assessoria de vocês. Porque esse retorno financeiro reflete diretamente na nossa dívida, que nós temos que reparcelar. E assim, ó, enquanto menos vocês errarem, digamos assim, melhor prestarem a sua assessoria, o mercado reagir também, obviamente, exatamente, quanto mais vocês acertarem e menos errarem, com certeza o município e os contribuintes irão ganhar mais. Mas deixo aqui a explanação, foi muito bem feita, né? A Mauricéia que tem todos os seus méritos junto à PREV, né? Assim como todas as pessoas, e vou ser breve para não prolongar muito. Senhora Cristiane, por gentileza. Boa tarde a todos. Desculpa, posso fazer uma resposta do cidadão? Isso. Não, eu acho que quando a gente olha para trás, a gente vê o quê? Poxa, o melhor seria eu ter ganho os 20% ou 19% e ter aplicado num ativo de segurança, mas assumindo naquele ano que eu ia perder 5% da meta atuarial. Como eu falei, nunca aconteceu isso no passado, né? Então, naturalmente, vocês podem pesquisar, ver RPPS vizinhos, e, enfim. A estratégia não tem que ser vista em 2 anos. Né? Claro, eu estou usando os 2 anos, né, como comparativo. Mas a gente tem que ver que, por exemplo, 2013 pode ter rodado 3% negativo e a gente continuar nesses ativos e eles esse ano darem novamente 19% de alta. Então, é uma decisão muito difícil a ser tomada no início do ano. E no início do ano você tinha um cenário muito tranquilo para o Brasil. Como eu falei, as coisas vieram acontecendo muito rápido, em coisa de menos de um mês virou completamente o mercado. Então, naquele momento, você não consegue ter uma ação. Tá? Mas, assim, ó, olhando para trás, obviamente, você vê que, olha, seria melhor eu ter feito isso, ter feito aquilo. Mas a gente sempre vai conseguir olhar para trás e vai conseguir ter visto uma oportunidade de ter ganho mais. Né? E do cálculo atuarial, se a gente não tivesse tido um rendimento em torno de 19% a 20% em 2012, aquele valor de 25 mil, ele provavelmente já no final de 2012 já seria 35 a 40 mil. Né? E aí no 2013 ele chegaria aos 50 do mesmo jeito, enfim. Então, gostaria de agradecer o convite, né? Foi um pouquinho em cima da hora, mas a gente conseguiu se organizar para estar aqui presente nesse momento. E eu gostaria de dizer que eu não sei se é do conhecimento, né, das pessoas que estão aqui presentes, que é uma posição histórica das entidades sindicais, que a gente defende uma previdência pública, solidária, e que muito mais que a responsabilidade seja direta e salvaguardada do município. A gente não é favorável, enquanto sindicato, que tenha uma previdência privada. Isso é bem claro para a gente. Inclusive, ano passado, nós tivemos até um momento que tivemos que conversar bem de perto com a dona Mauricéia, que se faz presente aqui, por conta disso, dessa posição que a entidade sindical toma. Não que nós somos contrários no sentido que a gente acha que isso tem que ser organizado e gestado pela prefeitura. Não tem que ter uma previdência privada. Porque a previdência privada, ela faz os investimentos, né? Porque tem um entendimento, ela faz um investimento no mercado financeiro. E fazendo esse investimento, ela coloca a gente em risco. Esses repasses também da prefeitura, eles deveriam ser corretos, porque todo mês eu tenho descontado, e todos os trabalhadores aqui presentes, o desconto da Previdência. Ele vem todo mês na minha folha, no meu olerite, no meu contra-cheque. Todo mês é descontado, independente se é repassado ou não. Então, o erro já começa por aí. Né? Daí tem que refinanciar, como disse
o senhor aqui presente tem que pagar em vezes isso, uma coisa que é descontado todo mês do meu salário. Tu queres que Outra eu questão, deixa eu só continuar, depois eu Não. cedo a palavra. Então, assim, ó, nesse sistema capitalista que a gente vive, acontecem esses investimentos. Pegar o dinheiro do trabalhador e fazer esses investimentos coloca em risco a minha aposentadoria. Por que ganhar mais? Por que aplicar e aplicar e aplicar e correr esses riscos que você mostrou para a gente? Então, eu pergunto, Rodrigo, essa tendência de queda, né? Ela tem perspectiva de continuar? Vão continuar arriscando o dinheiro do trabalhador? Até quando? Eu gostaria de... Não terminasse, Cristiane? Essa era a questão. Ah, tá, né? então... Se essa tendência de queda e esse risco vai continuar... Tá. Então, deixa eu só fazer umas colocações. Só um pouquinho, dona Mauricéia. Então, por favor, deixa eu deixa eu terminar de me orientar. Tá? Então, assim, quando a gente fala isso, parece que fica muito sério. Porque como é que um sindicato é contrário a ter lucro? É porque a gente entende que enquanto previdência ela tem que ser pública e tem que ser gerida pela gestão, pelo prefeito, pelo executivo. Não tem que fazer aplicação, não tem que pagar consultorias, não tem que fazer esses investimentos. Ela tem que manter o dinheiro do trabalhador, sim, seguro, tá? E assim, ó, porque é descontado todo mês. Então, por que não é repassado todo mês aquilo que é tirado? Por que acontece a situação, como muito bem falado aqui pelo vereador Wilson, que estão renegociando e pagam em parcelas? Posso responder? Obrigada. Bem, então nós vamos do início. Primeiro, ela é uma autarquia municipal, então ela é um órgão público. Nós temos o regime geral, que é o INSS, e nós temos os regimes próprios. Biguaçu optou por um regime próprio, que já começou lá em 1990, com a Lei 610, que cria o regime jurídico único. Então, e tem outras leis ainda anteriores a essa. Lá de 73 tem a 86, entendeu? Que também já tinha um regime jurídico único. Então, a coisa é muito mais complexa do que tu imaginas. Mas não é uma previdência privada, ela é pública. Ela é um instituto de previdência dos servidores públicos do município de Biguaçu, somente os efetivos. Graças a Deus, por Deus do céu, graças a Deus, eu nunca tive um problema nesses 12 anos com prefeito nenhum. O Tuta repassou religiosamente até o dia 10 do mês subsequente aquilo que ele arrecadou dos servidores e a parcela patronal, que é o dobro. Nós pagamos 11% e o município paga o dobro, que é 22%. Religiosamente. O prefeito Castelo, meu Deus, é mais ainda religiosamente pago. O Ivanir está aqui, é o tesoureiro, nós temos contadora Priscila, nós temos comitê de investimentos, eu tenho a tesoureira da Previdência. Religiosamente. O que o vereador Wilson falou é sobre a insuficiência. A nossa Previdência é pública, é uma autarquia municipal. Não esqueçam disso, servidores. Previdência privada você vai encontrar em bancos, em corretoras, em administradoras, eu nem sei bem direito, em seguradoras que ofertam. Aí você vai pagar a parte. Tudo que é arrecadado do servidor, eu faço auditoria na folha mensalmente e verifico o que foi arrecadado do servidor e o que é do patronal. E a Cláudia repassa para mim mensalmente o que o município repassa para nós, tanto da insuficiência quanto as parcelas das contribuições.
Porque eu tenho que mandar para o Ministério da Previdência. Eu tenho obrigações mensais com o Ministério da Previdência, bimestrais, trimestrais, semestrais, anuais. Então, por isso que eu digo, trabalhar sozinha, só louca, não dá. Porque eu tenho tudo isso. Essa é a primeira questão. Então, você tenha bem claro, ninguém deve nada à Previdência. Gestão nenhuma, nem a do Tuta, nem a do prefeito Castelo, a quem eu agradeço muito pelo respeito que ele tem à minha pessoa, pela confiança que ele deposita em mim, e tenho certeza, porque ele já manifestou isso, que tem um carinho muito grande por mim. Eu agradeço publicamente aqui a pessoa dele, porque não é fácil, vocês sabem, é de conhecimento de todos, que o meu marido é do PMDB. Então é difícil confiar numa pessoa que dorme com o homem todos os dias, que é do PMDB. Se gostaram da minha colocação ou não, mas isso é real. Mas só que eu, dentro do meu trabalho, eu tenho ética, tenho compromisso e sou profissional. Para isso eu tenho 34 anos de serviço e só tenho, olha, saio de cabeça erguida e jogo o confete em cima de mim, jogo. Que só de 15 anos eu tive de gabinete. Eu passei pelo prefeito João Brasil, seu Arlindo, Sadi. Só de gabinete, 15 anos. Então, eu não tenho mais nada a dizer. E quanto a prefeitura está em dia, não deve nada para nós da Previdência. Nada. Muito obrigada por esse momento, por vocês terem dado essa oportunidade para mim. Quero pedir desculpas, porque a princípio a reunião seria no dia 11. Eu realmente vinha doente há algum tempo e foi uma grande estafa que eu tive. Ainda estou sendo medicada, mas retornei ao trabalho ontem. Não sei se vou me aposentar, se vou ficar. Isso é para mais tarde, nós vamos conversar. Tem muita coisa, mas vou estar sempre à disposição. Sindicato, Câmara, servidores, população. Quem quiser mais informações, documentos, sabe? Eu tenho lá da auditoria do Ministério, só elogios. Foi uma auditoria maravilhosa, deu um resultado maravilhoso, exemplar. Isso mostra como eu e os meus colegas, conselho, tesoureira, todas as consultorias, tá? Que são necessárias. O gasto que eu tenho com essas consultorias são mínimos. Eu hoje posso gastar por mês 45 mil reais por mês. Assim, ó. Compra bastante lápis, bastante papel higiênico. Não, não é assim. Porque quem paga a água lá para tomar, ainda sou eu do meu bolso. Paguei ontem. Meu marido foi comprar, que eu pedi. Porque não tem onde me venda uma bombona de água de R$9 com cheque. Então eu tenho que pagar assim. Aí eu disse para o Najib, vais me substituir? Faz licitação. Não faz como eu. Não fica 12 anos pagando. Tu não és reconhecido. Faz licitação para água. Mas sou eu que pago. Correio sou eu que pago. Faxina sou eu que faço. Quando estou muito cansada, levo a empregada da minha mãe e pago R$50 do meu bolso para ela. Então, o que eu gasto com consultoria ainda é pouco. Porque o que eles contribuem para o crescimento da nossa Previdência, do município de Biguaçu, da gestão dessa Câmara, da gestão do prefeito Castelo, é muito. Porque quando se tem um resultado positivo, só temos que agradecer, que aplaudir a todos esses que dão a consultoria para mim. Só. Criticar, não. Apoiar, estar junto, cobrar, como vocês fizeram hoje aqui. Mas as críticas são boas, quando elas são construtivas. Porque depois que você espalha, é muito comum dizer isso, mas eu vou repetir aqui. Depois que você espalha um travesseiro de penas ao vento, você não junta nunca mais. Tá? E antes que alguém levante algum indício de alguma coisa sobre a minha pessoa, vão investigar. Só isso que eu gostaria de deixar. E outra coisa, servidores da prefeitura, nós não somos trabalhadores, nós somos servidores públicos. Na época em que o Álvaro era presidente do sindicato, por muitas vezes eu critiquei, porque não é um sindicato de trabalhadores.
Está na hora de mudar esse nome. Nós somos sindicato de servidores públicos, e não de trabalhadores, que nós não somos empregados, nós somos servidores públicos. Muito obrigada a essa casa pela oportunidade, a todos. Continuo aqui à disposição para qualquer outra pergunta que queiram fazer. Muito obrigada. Dona Mauriceia. Obrigado pela sua explanação, dona Mauriceia. Agora, munícipes, se tiver alguém que queira fazer algum questionamento, alguma pergunta, fica à disposição. O funcionário da casa vai ficar com o microfone. Mas, por gentileza, nós temos mais 15 minutos. Mas fica à disposição de todos. A questão que eu dirigi para o Rodrigo, só a dona Mauriceia falou, que é sobre a tendência de queda. Dona Cristiane? Só um minutinho, por gentileza. Alguém do auditório quer fazer alguma colocação? Então, tudo bem. Eu acredito que a dona Cristiane fez um questionamento ao senhor, mas, por gentileza, sejam breves, porque nós temos 2 reuniões pela frente. Muito obrigado. Bom, sobre a tendência, tá, das carteiras agora para esse ano, a gente está vendo um cenário bem ruim pela frente, tá, para a questão do Brasil. O RPPS ele tem que levar uma coisa em conta, que é a parte contábil. Infelizmente, quando um ano começa negativo, tem muitas contabilidades que dizem que se você resgatar os recursos negativos, mesmo que você esteja vendo uma queda maior lá na frente, você não pode fazer porque vai realizar um prejuízo. Tá? Mas o cenário está bem complicado. Tá? Nós temos dito aos clientes para começar a reduzir a exposição ao risco. Ainda assim, o ano está positivo, a gente está com 2 e pouco % positivo, tá, no ano. A meta atuarial, vocês podem estar acompanhando, a inflação está estourando, ou seja, então a nossa meta está muito alta. Tá. Em relação a positivo ou negativo, o ano começou bem positivo. Em relação à meta atuarial, continua muito difícil. Tá. Essa é a questão. A tendência, na minha opinião, é de um ano bem complicado. Não digo tanto para os investimentos. O que aconteceu no ano passado foi um ano muito atípico. Tá? Mas com relação ao nosso país, a situação está ficando bem perigosa. Não é completar, é só fazer um esclarecimento. A importância desse evento é para a gente unificar a linguagem. Eu entendi plenamente a linha de raciocínio da senhora entre privado e público, quando na verdade não existe o aspecto privado na Previdência. O próprio Ministério da Previdência, ele determina que 70% dos ativos, dos recursos, sejam aplicados em título público federal. Então, o ano passado foi instalada, foi criada a Previdência do Servidor Federal. Esse dinheiro ele é aplicado em instituições financeiras que compram título público. Né? Então, não existe a menor possibilidade de nós pegarmos a arrecadação ou o caixa da Previdência e deixar parado. Eu sei que a senhora não quis dizer literalmente isso, mas o que aconteceria? Todo ano o sindicato não reivindica o poder de compra do salário, que ele é corroído pela inflação. Se eu pegar o dinheiro e deixar parado, como pode ter parecido que a senhora tenha dito, mas eu tenho certeza que não foi nesse sentido, nós estaríamos, num curto espaço de tempo, acabando com o poder de compra daquele dinheiro. Então, o dinheiro precisa sim ser aplicado. E aí não é uma questão de capitalismo ou de socialismo ou de qualquer coisa do gênero. O dinheiro tem que ser aplicado em algo que rende, né? Porque ele precisa corrigir para poder fazer frente a essa necessidade. Os instrumentos são determinados pelo governo federal, pelo Ministério da Previdência, e é bem claro as obrigações com relação a isso. O outro aspecto que a gente precisa entender, esse déficit, né? Parece que a Mauriceia se reportou que poderia parecer que as pessoas, o município não paga, então não tem o dinheiro. O déficit da Previdência ele não é originado nesse processo. Ele é originado da seguinte forma: o atuário pega a quantidade de pessoas que tem hoje, projeta uma vida e diz que quem ganha 1.000 hoje
e tem uma idade X, vai viver até X e vai ter um salário Y. Então ele soma aquilo, traz para valor presente e vê, eu tenho 46 milhões, mas para fazer frente, se todo mundo se aposentasse agora, se eu tivesse que pagar todo mundo, garantir a aposentadoria de todo mundo, eu precisava ter 65 milhões. Então eu tenho uma insuficiência de 25 milhões. Essa insuficiência não é calote, não é ninguém que deixou de pagar, ela é um cálculo matemático que nos reporta ao que nós precisamos fazer para ter dinheiro no futuro. Só tem dois caminhos, 3 na verdade. Ou eu aumento a arrecadação, ou eu remunero os investimentos, ou eu diminuo a despesa. Então a importância, por exemplo, de uma aposentadoria bem feita, é não que a pessoa não mereça, mas se ela for aposentada de forma equivocada, ela leva um direito que ela não contribuiu e onera o Instituto. Ah, mas foi só o João, só o Pedro. Não, mas ele está tirando de todos os outros servidores. Então a importância do cálculo atuarial, a importância de uma aposentadoria bem feita, das contas sob controle e de tentar otimizar o máximo possível os rendimentos no mercado financeiro, que não é nem capitalista e nem socialista, ele é o meio pelo qual o governo remunera a nossa reserva matemática, o nosso dinheiro, que se não for aplicado vai ficar no colchão e daqui 10 anos ele não tem a capacidade de compra, que é o que a gente busca. Então, mais uma vez, esse tipo de evento ele deveria acontecer com muito mais frequência para que a gente nos aproximássemos de uma unificação de linguagem. Porque todo mundo está falando a mesma coisa, mas às vezes de forma diferente, né? Eu acho que a preocupação é justa e ela deve ser presente em todas as partes, conforme eu falei antes. Né? Muito obrigado. Eu só quero, presidente, eu quero dizer e enaltecer essa Casa Legislativa, agradecer especialmente ao Luiz Roberto Felbach, ex-presidente dessa casa, que sempre nos apoiou e sempre colaborou para que nós tivéssemos e fizéssemos as audiências públicas. Eu não quero exagerar, mas nós estamos aí para a 45ª, 40ª, em todas as instituições. Talvez, Mauricéia, seja a aproximação nossa, certo? Porque talvez nós não vamos te ajudar o dia a dia dentro da Prev Biguaçu, mas tu sabe que nós estamos aqui torcendo que dê certo o investimento e entendemos as dificuldades, mas de mão dadas. Então eu quero enaltecer também o nosso presidente Manuel Air Pereira, também porque faz o mesmo trabalho, agora o nosso presidente de exercício, e valorizar essa Casa Legislativa, que a partir de 2009, se não é a da melhor, mas é uma das melhores. De todos os vereadores, independente de sigla partidária. Porque nós só queremos o para Biguaçu, tanto que nem a Maricélia. O marido dela é do PMDB, ela trabalha, faz o trabalho dela. Quero prezar o nosso ex-presidente, o presidente Manuel de Pereira, esse aqui, porque aqui na nossa Casa Legislativa nós também temos do PMDB, meu Maricélia. Então eu acho que os servidores municipais, se eles têm qualificação, tem que ser aproveitado independente de sigla partidária que administra a casa. Por isso eu acho que nós todos estamos de parabéns, e desculpa, Maricélia, mas dizer mais uma coisa, foi uma das melhores audiências públicas que nós fizemos esse ano. Pode ter certeza. Obrigado mais uma vez a você. Vereadora Magali quer a palavra. Eu só gostaria de, em nome da bancada do PMDB, agradecer Mauricéia pela disponibilidade de estares aqui, trazer essa belíssima apresentação com muita transparência e reforçar o que o vereador Wilson falou, que realmente foi uma das melhores apresentações que tivemos aqui nessa casa em termos de entendimento, em termos de transparência, em termos de resultado, e dizer que a importância de estar aqui hoje explanando toda essa situação é para realmente ter o conhecimento de como anda a situação da Prev, da questão financeira, das dificuldades, e mais ainda, da valorização ao teu trabalho, né? Que por tudo que tu desabafasse aqui, que eu sei que foi um momento para isso, o reconhecimento tem que ser prestado a ti por todo esse trabalho e esse resultado que tem positivo. Então, agradecemos mais uma vez, e essa Casa Legislativa está sempre de portas abertas. Obrigada. Senhor Ademir Deschamps, quer a palavra. Presidente, só para registrar, queria dizer da importância da participação de todos nas audiências públicas que nós fizemos a cada quadrimestre, né, para apresentar o cumprimento das metas fiscais, metas físicas e financeiras. E nessa audiência pública, iniciativa do vereador Braz e do vereador Wilson e dessa Casa Legislativa,
que surgiu essa audiência pública para trazer esses esclarecimentos extremamente importantes e demonstrando que a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, está exercendo o seu papel de fiscalizador, de ser fiscal dos atos da administração. Então foi extremamente esclarecedor aqui o que a Soma trouxe para todos nós, mas eu queria também fazer um registro a respeito do déficit atuarial, lembrando, e não foi dito aqui, que o regime jurídico único foi instituído em 1990. E a partir dali os municípios ficaram até o ano 2000 sem contribuição para o regime. Nem contribuíam para o regime geral e nem contribuíam para um regime próprio. Então esse lapso de tempo em que não houve contribuição durante 10 anos, ele é basicamente esse déficit atuarial que está aí colocado. Esses 20 milhões que estão faltando. Então ele é basicamente isso, porque houve 10 anos sem contribuição nenhuma. Né? Só para registrar. Bom, gostaria de agradecer a senhora Mauricéia pela explanação. É importante. Acredito que sanou todas as dúvidas. Agradecer ao nosso vereador José Braz, vereador Wilson, por ter solicitado essa audiência. E concordo que foi uma das melhores audiências que nós tivemos nessa casa. Agradecer ao senhor Rodrigo e ao senhor Ricardo da Soma Investimento. Agradecer a presença dos munícipes, dos vereadores e aqui declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos.